Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Queria saber quem foi que trouxe meu vestido pra cá. Acordando agora. Como é que vocês estão? Tomar um cafezinho comigo? Tô querendo refazer meus horários de dormir e de acordar. E comecei ontem, sabe? Porque eu durmo tarde, tardíssimo. Gente, vocês têm ideia? Eu durmo 2, 3 horas da manhã. E eu acordo também muito tarde. Então, tô querendo refazer meus horários pra me voltar a ter uma rotina normal, sabe? Porque da hora que eu acordo tarde, né? Da hora que eu acordo tarde, pra mim, depois, tipo assim, no intervalo que eu tô acordada, eu fico muito aérea, muito assim, não dá pra fazer muita coisa. Eu quero aproveitar mais o dia, sabe? Porque agora pra mim deve ser umas 8 horas, né? 8 e pouquinho, não é? Eu acho que pra mim é de madrugada. E eu acordo muito tarde. Falei, gente, vou mudar, vou me reprogramar. Dá tempo de fazer o almoço, eu acordo, já tá em cima da hora do almoço. Às vezes eu deixo de lado. Nossa, é muito ruim. Aí às vezes eu faço só um lanche pros meninos. Eu não gosto que eles só lanche pra poder ir pra escola. 9 horas aí pra vocês verem, já tá tarde. Daqui 1 hora eu já tenho que começar a fazer o almoço. Pra vocês verem. Aí eu acordo, tipo assim, que eu tô acordando 10h30. 10h30, 11 horas. Não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de aproveitar um pouco com os gêmeos, com o Arthur. Sabe? Me dá uma raiva. Aqui onde que caiu. Deixa eu pegar um cabelo aqui. Nossa, essa noite, gente, colocou oração pra eu poder dormir. Gente, que bom, que noite mais agradável que foi. Pera aí, agora eu vou virar aqui. Bom dia também pra você, meu amor. Como você tá? Yasmin também tá na live, minha linda, bom dia. Bom dia, meu amor. Eu tô tentando me reprogramar, porque assim, acorda tarde, você não faz nada. O dia passa e você já ficou. E como eu troquei a medicação, eu também quero trocar os meus horários de estar dormindo, de acordar, de ir pra cama também, sabe? Porque eu fico lá, gente, pensa numa pessoa que fica rodando a cama pra lá e pra cá a noite inteira. Acho que é porque eu durmo tarde, aí eu acordo muito tarde, então nesse meio tempo que eu tô acordada, os neurônios não estão nem funcionando. Aí eu quero me reorganizar. E eu acordei tem uma meia hora que eu tô lá na cama. Ainda. Ai, como é que vocês estão, gente? Bom dia, bom dia, bom dia pra vocês. Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus. O bebê tá dormindo? Tá? Não acordou, não? Tá dormindo sim, pra ficar tranquila. Lá dormindo quietinho no cantinho dele. Eu tô dormindo sossegadinho. Eu quero reorganizar meu horário até pra me fazer mais live com vocês, sabia, gente? Até pra me fazer mais live com vocês, porque eu quase não ando fazendo. Tô fazendo muito pouco, às vezes dá... Quando eu acordando mais cedo, dá pra eu fazer mais coisas. Tem alguém na live que é de fora da cidade? Que é de fora de Catalão?
tinha gente aqui. Você ficou quietinha, né, amiga? Mas a gente. Tem hora que a gente se perde em algum momento da vida da gente, né? Mas assim, eu absorvo muita coisa, sabe? Eu. Esses dias eu tava passando ali em cima, no bairro ali em cima, e eu vi uma pessoa levando uma capacetada na cabeça. Aquilo ali acabou comigo por dentro, sabe? Eu não gosto de ver ninguém apanhando, gente. Eu não sou. Eu não sou uma pessoa que fico feliz com tragédia, com coisa que fica acontecendo. Depois eu fiquei sabendo que a ambulância foi lá, pegou o rapaz que apanhou. Aquilo ali já me sufoca. É muita coisa que me sufoca. Mas umas coisas que eu tô vendo que a gente vai se perdendo dentro desse sentimento, né? Eu não sei qual das horas que é, não sei se foi de manhã ou se foi à noitinha, porque à noitinha também eu fiz um desabafo com as meninas. Mas você tava na live, gente, é porque eu esqueço. Eu até peço desculpa, porque eu esqueço mesmo. Não gravo quem tava na live ou não, sabe? E às vezes eu acabo me perdendo, assim, por assim dizer. Mas eu me perdi dentro de mim, aquela pessoa prestativa, que eu era prestativa, gente, eu era comunicativa. Hoje eu saio na rua, eu não tenho coragem de conversar, eu não tenho aquela comunicação que eu tinha antigamente, sabe? Não tenho. Mudei muita coisa, gente. Nossa, credo. Se eu tivesse 1% da alegria e da leveza que eu tinha antes, eu era outra Denise. Mas, assim, lógico, se a gente for pensar, a gente não teria o conhecimento que a gente tem hoje, né? Porque vai passando o tempo. Deixa eu ler. Você tá fazendo tratamento, amiga? Você já procurou ajuda? O principal, gente, é conhecer, procurar ajuda. Olha, eu não tô bem, eu tô assim. Porque é muito sério, é muito sério. Independente se é só uma ansiedade, procura ajuda, amiga. Procura. Eu falo porque é muito sério. É muito sério. Às vezes, hoje você vai falar, você pode pensar assim, não tô precisando de ajuda, mas tá, amiga. Pelo menos de alguém capacitado, que estudou para poder conversar e te dar uma direção. Não tô falando que você tem isso, que você tem aquilo, que você tem aquilo outro. Não tô falando. Eu falo porque eu demorei demais para poder pedir ajuda. Eu demorei demais, amiga, demais. Foi assim muito tempo sentindo muita coisa, enquanto eu não raspei minha cabeça, sabe? Meu cabelo era grande, eu não consegui, não comecei a procurar ajuda aí. Todo mundo viu que eu precisava de ajuda, que nem foi assim. Tipo assim, eu falei, eu acho que eu não tô certa. Uma mulher raspar a cabeça do nada, não contra nem nada, eu falo pelo que eu passei, pelo que eu tô passando. Gente, eu nunca vou falar assim, o fulano tá passando por isso. Não, eu sempre falo na primeira pessoa. Tem gente que pensa assim, pra servir pra mim. Gente, não é, tô falando na primeira pessoa, vocês me entendem, por favor. Eu adoeci em 2015. Sabe? Assim, foi que começou a ficar bem mais forte. Foi em 2015, então aquela sensação, aquele desespero, aquele vazio de alma, eu não conseguia achar ajuda, encontrar ajuda, entendeu? Eu não conseguia me ajudar, na verdade.
E foi passando o tempo e eu fiquei pior. E chegou um tempo que eu era muito triste, que eu não levantava do lugar. Quando eu levantava era pra ir pra aquela arinha que eu lavo as roupas lá. É que ontem eu nem lavei roupa lá, lavei de cama, enfim. Eu ficava deitada lá numa cadeira, aquelas cadeiras de clube, que você fica deitado, você passa o dia tomando sol. Ficava deitado na arinha lá, ó. E o Zezinho saía, o Zezinho chegava e eu tava ali do mesmo jeito. E eu levantava, arrumava os meninos, era a única coisa que eu conseguia fazer. Por isso que eu falo que os trigêmeos têm promessa na minha vida. Eu arrumava os meninos, levava pra creche, trazia da creche. Só que foi indo, eu parei tudo. Eu parei de ir pra creche, de levar eles na escolinha. Eu parei de abrir portão, eu tinha medo de abrir portão. Até hoje tem época que eu não gosto muito de abrir portão, não. Então foi encaixando um monte de coisinha uma na outra. Eu levanto pelas minhas filhas, meu esposo, meus pais. Você já tem um motivo, amiga, pra levantar, entende? Mas procura, pelo menos uma vez, procura ajuda. Eu tô te falando, amiga, porque é muito sério. É muito sério, não quero te ver no estado que eu fiquei, que eu tô. Nossa, é muito triste. E ainda tem solução, pra você ver se ainda consegue levantar. Teve época do Zezinho ter que me dar banho. Teve época do Zezinho chegar e falar assim, o que você comeu? Nada, não tinha ninguém aqui em casa, não senti fome. Que eu não gosto de comer sozinha. Eu nunca gostei de comer sozinha, mas chegou um ponto de eu não tá comendo mais. Procura ajuda. Eu tô te falando do fundo do coração. Você não chegar na etapa que eu cheguei, nas coisas que eu cheguei, porque é só Deus. Se você deixar chegar no fundo do poço, amiga, depois só Deus pra tirar. É os filhos da gente que põem a gente em pé. Eu falo que é os filhos da gente que mantém a gente em pé, é os filhos da gente. Por que eu converso na primeira pessoa nesses assuntos, gente? Sempre referida a mim. Porque, assim, eu não tô vivendo a sua vida. Como que eu vou falar pra você? Não. Você tem que fazer assim, assim, assim. Bom dia, Maria Santa, meu amor. Imagina, meu bem. Tipo assim, né? Como que eu vou falar pra você assim, ó? Você tem que fazer assim, 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 assado. Não. A forma que eu posso te ajudar é falando sobre o que eu passei, sobre mim. E que você pode ir além. Não deixe chegar no estado que eu cheguei. Bom dia, minha princesa. Vontade de apertar. Coisa linda. Tava com saudade de você, meu bem. E Deus vai entrar com providência, mas nós tem que dar nosso passo, viu, gente? Ó, eu falo assim, ó, não adianta nós pedir ajuda e orar, nós pedir ajuda de Deus e orar, se a gente não for atrás de ajuda. Não adianta, Deus não faz sozinho. Ele deixou os médicos, ele deixou o psicólogo, ele deixou o psiquiatra. Ah, o que os outros vão pensar de mim? Foda-se o que os outros vão pensar de você. Primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, depois o resto. No sentido de enfermidade. Nesse sentido. Mas também, se for em outro sentido também, que Deus te abençoe. Eu não... Sabe, você entende? Porque eu pensei demais nos outros, hoje em dia eu só tô me lascando. Eu pensei muito nos outros, no que os outros ia pensar. Depois que eu saí do mundo que eu tava, das ruas, depois que eu saí dos trem. Aí eu ficava pensando assim, nossa, o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? E aquilo ali foi me remoendo por dentro. Mas os outros não tem que pensar. Os outros não vai fazer por você, não vai fazer acontecer. Então, a primeira pessoa tem que ser você. Sabe por que eu tive de experiência? Porque em 2015, quando eu tava fechada, né, eu devia pra justiça e fiquei fechada. Gente, todo mundo continuou vivendo. Só eu que tava fechada. Então eu falei, se eu tivesse morrido, todo mundo continuaria vivendo.
Entendeu? Eu saí de lá mais depressiva e tal. Por isso que eu falo. Se nós morrer hoje, nós que a mãe morrer hoje, nossos filhos vai se virar, nossa família vai se virar, talvez vai arrumar até outro, colocar no nosso lugar. Então, nós, você, primeiro é nós. Primeiro é nós mesmos, porque ninguém quer te ver bem e nem melhor que eles. Hoje em dia eu falo, ninguém quer te ver melhor que eles, então toma cuidado, cuida da sua saúde. A sua saúde é mais importante. Você é a pessoa mais importante da sua vida, porque quem foi prejudicado até hoje, meu amor, foi só você. Quem se lascou na vida inteira pra cuidar de todo mundo foi só você. E agora você tá do jeito que tá. Tô falando no sentido pra mim, viu? Não tô te julgando jamais, pelo amor de Deus, porque às vezes a gente vai falar e tem gente que acha ruim. Primeira pessoa que foi prejudicada na vida inteira foi você. Porque depois que você virou mãe, você cuidou da casa, cuidou do neném, cuidou disso, cuidou daquilo outro. E cuidou do pai, cuidou da mãe, cuidou do vizinho, cuidou do vizinho. Você entende? Eu coloco todos acima de mim. Ser igual eu coloco todo mundo como prioridade. E aonde que eu fico, eu sofro por colocar todo mundo como prioridade. Porque hoje eu me vejo. Nunca te viram. Eu não gosto. Tá a coisa mais esquisita. Porque assim, o Zezinho tá criando passarinho. Meu pai criava. Esse negócio de criar passarinho, gente, é uma tristeza pra mim. Eu não gosto, porque eu lembro quando eu tava fechada. É uma coisa que me incomoda muito. Ele gosta, mas eu não gosto. Então, o pedaço que eu gosto, que eu fico, é aqui nas plantas. Então, eu abro a porta da sala e fico no rumo das plantas aqui pra mim ver as minhas plantas. Mas eu tô num pedacinho, num beco, um muro. Aí o muro que eu vejo não tem nenhum portãozinho de grade, nenhuma gradinha, não tem nada. Aí eu me sinto mais sufocada, porque do lado de cá é da Yasmin mora. Cuido de todos e eu fico a ver navios. Mas agora é hora de mudar, né, amiga? Agora é hora de uma mudança. Sabe por quê? Sabe por que que eu te falo? Porque assim, quando a gente coloca todo mundo na frente, a gente é boazinha demais, a gente faz tudo e tal. E eu tô falando porque eu tô vivendo, gente. Eu tô vivendo e tá sendo duro, tá doendo. A pele, sabe? Na pele mesmo. E assim, às vezes a gente coloca todo mundo acima, mas aí você vai ficando fragilizado, vai ficando prejudicado, se demora pra pedir ajuda. Ai, porque eu não posso ir hoje por causa disso, porque eu não posso ir amanhã por causa daquilo, porque eu não posso por causa daquilo outro. Mas peraí, se eu não estiver cuidando da minha saúde, eu aprendi isso nas terapias. Se eu não cuidar da minha saúde física, mental e espiritual, eu não vou conseguir ajudar ninguém, dependente da sua religião, gente. Independente da sua religião. O espiritual é uma parte muito necessária nesse caminho. Sabe? Porque na parte espiritual, quando a gente começa a cuidar do interior da gente, na parte espiritual, as outras coisas vêm sendo acrescentadas. Aí você consegue procurar ajuda também para ir para fazer um tratamento, porque até eu não sei se você já fez terapia, esses trem, mas gente, é tão bom. O preconceito do povo que é bobo, porque é tão bom fazer terapia. É tão bom a gente estar dentro de uma sala e com a pessoa, né? A gente contar tudo que a gente viveu e ele começar a ver a raiz dos nossos problemas, sabe? Ali eles vão te orientar, te capacitar, te dar um norte, uma direção. Olha,
talvez se você fizesse assim e assim, assim, nossa, a Ivana também faz, a gente sempre conversa, mas a Ivana, ela também faz as terapias dela, e é uma coisa, é surreal, né, Ivana? Já assim, semana que vem vou voltar. É uma coisa. E quando eu saio da terapia, hoje em dia, eu tô fazendo terapia em grupo. Terapia em grupo, pra mim, eu absolvo os problemas de todo mundo. É isso que me incomoda. Porque eu absolvo até lá, eu consigo absorver os problemas de todo mundo. E isso me dói. Eu não gosto de absorver nada de ninguém. Porque é assim. Eu fico pensando naquela pessoa 24 horas por dia, dependendo do caso, dependendo da situação. Quando eu ouço de perto, quando eu ouço contar como que foi, o jeito que foi, isso me dá um nó aqui, me trava. Aqui em mim, gente, eu fico com bolo durante meses pensando naquele assunto. E eu tento não absorver tanto, igual eu tava te falando. Mas a terapia, ela ajuda a gente tanto, 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 tanto. Mas a terapia convencional, aquela que tá você, o psicólogo e Deus. Essa terapia, você sai leve de dentro da sala. Você sai bem, você pensa assim, não é só eu que tenho problema. Você já fez, né? A Ivana ama as terapias, a gente sempre conversa, ela ama as terapias, eu também aprendi a gostar muito, muito, muito. Pra mim me faz muito bem. E às vezes eu fico pensando, eu fico raciocinando, fico pensando, falo, gente, como que acontece, né? A gente acontecer tanta coisa na vida da gente e a gente adoecer por tanta coisa que a gente viveu. O que que seria aprendizado vem para trazer dor. Vem para trazer, às vezes, um cansaço mental, físico, espiritual. Sabe? É isso que eu não entendo. Mas Deus vai te dar vitória, amiga. Em nome de Jesus, Deus vai te dar vitória. Vai ver. Até aqui o Senhor tem sustentado nós, amiga. Até aqui o Senhor tem cuidado, tem olhado, tem falado com nós, por nós, então. Iaga, eu sei que acordou. Arrumar seu quarto. Pode desligar a televisão pra você arrumar seu quarto. De quem quer as vasilhas? Tá. Uma coisa que eu aprendi, amiga, não ter dó dos outros, sabe? Não ter dó de quem pode pisar em você. Eu aprendi isso. Não queria ter aprendido, né? Mas aprendi, tipo. Eu já fui muito humilhada e muito pisada na minha vida, sabe? Em várias coisas, assim, eu já fui muito pisada, muito humilhada. E até hoje eu fico quieta, eu fico calada no meu canto e tudo. E assim, às vezes eu fico pensando, falo, gente, será que eu mereço tanta coisa? Depois de tanto tempo, né? É muito bom poder falar de nossos problemas na terapia. É verdade. É ótimo. Nossa, quando a gente. Na terapia em grupo, a gente não fala muito. É o que a gente sente falta. A gente tava até conversando com a psicóloga esses dias que a gente sente falta de conversar, porque a terapia em grupo, um fala, o outro fala, depois não fala mais, sabe? A gente conversa sobre alguma coisinha ou outra, mas o tema é eles que escolhem, então a gente não fala sobre a gente, mas uma terapia com psicóloga onde eu tinha um receio, um trauma com a minha mãe tão grande, gente. Eu falava da minha mãe. Eu tinha pavor da minha mãe, eu tinha medo da minha mãe, sabe? E toda vez que eu ia fazer terapia, que na época, quando eu comecei a fazer terapia, que eu falava da minha mãe. De quem? O Gabriel, hoje tava procurando. Tá, então arruma um quarto lá. E toda vez que eu falava da minha mãe na terapia, eu ficava assim. Eu engasgava. E essa terapia que eu fazia, como os gêmeos faziam lá,
com a mesma psicóloga, ela resolveu cuidar de mim. Eu tinha dado um murro no Iago, o Iago era neném assim, ele tinha 3 anos. Eu dei um murro no Iago e ele contou pra psicóloga. E a psicóloga falou, Denise, você aceita fazer um tratamento comigo? Porque eu acho que você tá precisando, mas ela não falou. Ela não falou o que tinha acontecido. E a gente foi trabalhar sobre a minha infância, onde que tava a menina. Gente, juro pra vocês, tudo que eu trabalhei com ela foi sobre a minha mãe, sobre o perdão. Hoje eu consigo abraçar a minha mãe, eu quase não vou lá, sabe? Mas hoje eu consigo abraçar a minha mãe, eu consigo... Antes eu não conseguia falar dela. Antes eu chorava de cair lágrima. Enquanto assim, eu não aprendi, juro pra vocês, gente. Porque pra mim não é vergonha falar. Eu pensava assim, na minha cabeça, eu criei o monstro da minha mãe. Na minha cabeça. E assim, o meu raciocínio era de uma menina de 12 anos e eu já tinha quase 30. Quer dizer, uns 20 e poucos, gente. Que eu tô com 37, tipo uns 28, 27, não, 27, 28, 29 anos. Foi quando eu fiz essa terapia. E eu fiz ela um ano, assim, ó, seguida. E eu trabalhei só em relação à minha mãe. Porque eu achava que a minha mãe não gostava de mim. Eu ainda sinto um pouco, né? Porque eu sou muito ciumenta. Mas em tudo que me incomodava em relação à minha mãe. Gente, hoje, mas a minha mãe senta e nós duas não briga. Nós duas conversamos. Sabe? O que ela pode me ajudar, ela me ajuda. O que eu posso fazer, eu quase não faço, mas o que eu posso fazer, eu tô ali firme. Então, nós duas criou um vínculo afetivo que a gente tinha perdido, que a gente perdeu no meio do caminho, uma coisa que me incomodava. Quando eu mesma e minha mãe ia conversar, o meu pai batia na porta e não deixava nós duas conversar. Tipo assim, eu acho que eu já era casada e minha mãe tava com meu pai. E às vezes eu queria tirar alguma dúvida, alguma coisa. Gente, vocês acham que meu pai deixava? Até aquilo ali me magoava. E eu não sabia. Eu não sabia que aquilo ali me magoava tanto. Fui trabalhando sobre aquilo ali. Gente, a gente trabalhou tanto sobre a minha mãe que hoje eu entendo todos os motivos dela. Hoje eu entendo tudo que ela passou, porque minha mãe também foi criada sem mãe. Minha mãe não teve uma estrutura, apanhava dos outros. Começou a trabalhar com 4 anos, em troca de comida. Minha mãe é uma guerreira, minha mãe é forte. E eu achava que a minha mãe era um monstro. Então, assim, existe o lado bom da terapia, porque você vai descobrir que você não é um monstro, que quem você acha que é um monstro não é um monstro, mas que ali faltou uma conexão, faltou uma palavra, faltou uma conversa, faltou um abraço, faltou um carinho. E quando eu trabalhei sobre isso, eu tinha 12 anos. Tipo assim, a minha mentalidade era de uma menina de 12 anos. Eu brigava com a minha mãe por tudo. Eu saí daquilo ali e fui pra idade que eu tinha, que era 27 anos. Comecei a dar conselho para os meus filhos que eu não conseguia dar. Comecei a ter mais proximidade com a minha mãe. Começou uma mudança, uma transformação que eu achava que nunca ia ter. Porque eu me sentia um monstro e achava que a minha mãe era. Quando a doutora falou assim, fecha o olho e tal, e faz isso, eu vi que ela fez tudo que ela pôde, que eu fui muito rebelde. Eu vi que eu deixava ela preocupada, porque eu fugia, eu ficava 5 dias fora de casa, 3 dias fora de casa até eu casar. Entendeu? Poxa, mas nunca faça isso, em nome de Jesus, senão eu morro do coração. Parabéns, amiga, por falar nesse assunto. Obrigada, meu amor. Mas então, tipo assim, o monstro que eu criei em cima dela
Gente, gente, se não fosse a minha mãe, eu tinha mais uns 10 filhos, eu tenho 7. A minha mãe, a minha mãe não tava conversando na época. A minha mãe saiu daqui de Catalão, foi lá no hospital. Ela foi lá e assinou pra mim, pra me operar. O meu ex-marido, né, o que faleceu, tadinho, ele não queria assinar. Ele, não, a gente vai ter mais filho, misericórdia, Senhor, dá um jeito, pelo amor de Deus, prepara, porque meu sonho era, né? E às vezes é um trauma, uma fagulha assim, ó, que a gente carrega, que traz tanta dor, tanta coisa, que a gente, ó. Aí a gente vai adoecendo, dói dali, dói daqui. Os outros falam assim, ó. Depois dos 30, tudo dói. Realmente, gente, tudo dói. Mas se dói, tem um porquê. Nada dói se não tiver um porquê. Se não for uma enfermidade médica falar assim, não sei, pode estar com probleminha na coluna, não, você pode estar com dor na perna, pode ser algum nervinho que tá doendo. Não, às vezes isso aqui pode ser do faringe que fala. Não, vai atrás que tá ali enraizado algum problema do passado. Você entende? A maioria das vezes, muita gente não sabe, mas a maioria das vezes é assunto lá do passado que tá vindo à tona agora. Ou que veio à tona. E hoje, por mais que eu tenha depressão, eu tenho os picos. Hoje eu tô reparando que depois que eu troquei o remédio, eu tô tendo picos da depressão e da ansiedade. Eu tenho pico de ansiedade na hora do almoço. Eu transpiro todinha. E às vezes de tardezinha. E tenho pico de ansiedade depois das 7 horas. De depressão depois das 7 horas da noite. Então tá sendo picos. Tá dando pra mim dar uma mudada, pra mim controlar. Entendeu? Sobre isso. Tá dando pra mim controlar. Mas antes. Às vezes, gente, a raiz do problema não é tão grande. Às vezes a raiz do problema é um pedido de perdão. Às vezes a raiz do problema é uma palavra que foi falada numa hora errada, ou dita numa hora errada, ou mal dizida, mal falada, ou mal interpretada, porque tem também a parte que a gente vamos supor, a Ivana vira e fala assim pra mim: olha, Denise, você tem que fazer isso, isso e isso. É uma suposição, viu, amiga? Você tem que fazer isso, isso e isso. Só que eu entendo, ela falou de um jeito e eu entendi de outro. Ela é responsável pelo que ela falou, mas ela não é responsável pelo que eu quis entender, porque na maioria das vezes é pelo que eu quis entender. Sabe? E trabalhar o perdão igual a... Temos que aprender a perdoar. E trabalhar o perdão, amiga, eu vou falar pra você, cura 90% da nossa alma. Fora que é bíblico, né? Bíblico, a gente vai pro céu. Quem perdoa verdadeiramente de coração, ele vai pro céu. Eu não quero descer, não, eu quero subir. Em nome de Jesus. O perdão, ele é tão... Um dia minha irmã falou assim pra mim, Rutinha, é tão fácil perdoar. E eu, fácil perdoar? Nossa, pra mim é a pior coisa do mundo. Não é, amiga. Não é. Se você fazer uma terapia certinha, não é tão difícil. Difícil é a gente carregar uma dor. Difícil é a gente carregar uma dor, porque você não precisa nem receber o perdão de outra pessoa e nem pedir o perdão, amiga. Você tem que se perdoar. É da gente. Gente, depois vocês acreditam que eu tenho que assistir a live pra me ver o que eu falei, porque eu esqueço?
o que eu falei, é muito difícil. Mas, assim, com a gente, sem uma ajuda, é difícil. É muito difícil. Porque é mais fácil eu atribuir a minha dor a outra pessoa. Não, gente, se eu dei um tiro no pé, eu tenho que consertar. No sentido figurado. Não, eu tenho que consertar. Não, se eu fiz errado, eu tenho que consertar. Não, mas o outro errou comigo. Mas se eu liberar o perdão, eu, se eu liberar o perdão pelo que ele fez comigo, não é eu ir lá e abraçar e ficar de cima. Não é isso. Perdão não é isso. Porque às vezes, como eu vou te explicar assim, o perdão, você não precisa ir lá e perdoar. Você pode perdoar dentro de uma oração, você fazer uma oração para aquela pessoa, que é o perdão indireto. Você não precisa ir lá e abraçar e me perdoar. Não, principalmente se for te prejudicar, não faça isso. Mas você orar, pedir perdão para aquela pessoa, para Deus, né, quebrantar seu coração para você conseguir perdoar aquela falha. Você orar, eu falo orar, gente, por causa que eu fui criado na igreja evangélica, mas você rezar, você orar, você pedir a Deus, sabe? Não é fácil, não vai ser num dia só, não é. Tem que ser constante. Mas chega uma hora que você sente leve. Ultimamente, eu tenho me sentido leve no sentido do perdão. Outras coisas têm me incomodado, igual eu tava fazendo a live onde de tardezinho eu tava falando. Tem umas coisas que tá me incomodando, que é umas mentirinhas, é um negocinho aqui, outro ali, que eu tô prestando atenção, sabe? Mas sobre o perdão, sobre esse vazio, sobre essa dor, a gente indiretamente a gente consegue o perdão. Não tô te julgando, tô te falando assim, porque eu achava também, porque minha irmã falava, né, é tão fácil perdoar, e eu achava igual você, sabe? Nossa, é muito difícil perdoar, porque fulano fez isso comigo, fez aquilo comigo. Eu até hoje eu fico me perguntando, né? Porque já era pra mim estar recebendo a página e tudo. Porque antes não tinha só estrela, era liberado primeiro o pagamento. Tipo assim. E aí depois liberava estrela. Eu não sei como é que é esse negócio. Eu, eu assisto, mas eu não presto atenção muito nesses trem, não. E aí, quando eu perdi a página, eu fiquei tão mal, mal, falando assim, né? De uma coisa tão supérflua, eu fiquei tão mal. E eu tentava arrumar celular e não conseguia arrumar celular. E eu tentava comprar e não dava certo. E eu tentava arrumar e não dava certo. Aí o homem veio trazer um telefone aqui pra mim, coisa mais feia do mundo. Nossa, isso que é bom pra gravar. Eu falei, não quero. Aí até eu me habituar, que eu já tinha telefone, de eu colocar na minha cabeça, Denise, e o seu sonho? Porque eu tenho vontade de ser monetizado mesmo, sabe? Tenho vontade de receber e tal pelos vídeos. Aí eu não. Perdeu. Foi embora. Se a página foi embora, acabou e pronto, gente. Agora bola pra frente, mas eu tive que colocar isso dentro de mim, sabe? Ai, gente, mas Deus vai fazer a obra. Não é fácil. Mas até aqui Deus sustentou nós, guardou, livrou de todo mal, deu mais um dia de vida, fez uma nova. Hoje dá para escrever uma nova história. Minha amiga, procura ajuda. Procura ajuda, tô falando de verdade, do fundo do meu coração, procura ajuda. E firma seus passos que tudo vai dar certo, tá bom? Deus vai te abençoar, te guardar, te proteger, livrar de todo mal. Eu já vou começar a fazer o almoço, porque agora mesmo o Gabriel tá aqui. Vou ir arrumar o cabelo, porque, gente, eu ando acordando assim, ó, passo o dia inteiro. E eu vou arrumar uma coisa, arrumo outra.
Mas é assim mesmo. E eu tô gravando aqui nessa mesa, gente, pra me ver que eu tô pensando em fazer um negócio aqui. Eu vou tentar fazer todos os dias. Acho que tem dia que não dá pra fazer nos mesmos horários, mas eu tô pensando em fazer todos os dias, mas é segredo. Ó, fica com Deus. Firme seu pensamento, busca ajuda. Perdoar não é fácil, mas também não é impossível. E a hora que você conseguir perdoar e sentir essa leveza, você vai ver que não é tão difícil perdoar. Às vezes a gente pensa que só a gente tem problema, que o da gente é maior. Não tô falando que esse é o seu caso, mas eu tô falando assim no geral. Quando a gente vai ver, tem gente que tá passando mais problemas mais difíceis do que nós. Então, reflete no dia de hoje. Tem um salmo que fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos 121, acho. Então, socorro ele vem do Senhor, mas ele deixou médico, ele deixou psiquiatra, ele deixou psicólogo, ele deixou todo tipo de médico para cuidar de nós. Ele cuida de lá de cima e nós corre atrás aqui embaixo pra gente se sentir melhor. Porque quando é na alma, quando vazia é na alma, o coração é espiritual e a gente tem que procurar a ajuda de um profissional. Se perdoem. Talvez nem é o perdão dos outros, é você. Se perdoem. Porque durante o caminho você também errou. E a gente se culpar a vida toda é difícil. Pense em você, ó. Eu não vou pensar mais. Eu não vou sofrer mais. Agora vai ser assim, assim. Você pode determinar isso na sua vida. Senhor, eu determino isso, isso e isso em nome de Jesus. E você vai conseguir. Deus abençoe cada um de nós. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Pelos que entrou, pelos que saiu, pelos que ficou, né? Porque a minha página, ela é rotativa. O povo entra, sai, fica 2, 3 no máximo. Mas não é quantidade, é qualidade. E até hoje tem sido bom assim. Beijinho, fica com Deus. Mais tarde, se eu der conta. Eu não tenho muita coisa pra fazer hoje, não. Se eu der conta mais tarde, eu vou vir com maquiagem pra nós. Eu tô louca pra fazer uma maquiagem. Gente, vocês têm ideia do tanto que eu tô com vontade de fazer maquiagem. Mas não tô tendo disposição e nem ânimo pra fazer. Mas eu tô com muita saudade de fazer. Fica com Deus e ó, até mais tarde. Deus te abençoe a todas nós. Tchau.